A TV Diário do Sertão e o blog do Levi se encontram na cidade de Campina Grande, onde, em meio a tantas pessoas ilustres e importantes para o crescimento, desenvolvimento, geração de emprego e renda do compartimento da Borborema e da Paraíba, por que não falar do Nordeste, está um souzense Dalton Roberto Benevides Gadelha, idealizador do projeto Unifacisa FCM, que tem contribuído com toda essa região. E a gente vai bater um papo com ele aqui, nessa tarde maravilhosa em Campina Grande, para sabermos um pouco mais da história da Unifacisa. Olha, Levi, um prazer muito grande lhe receber aqui, receber o Peterson no seu blog, e a gente poder, inclusive, matar as saudades de Souza, de vocês. É pena que a gente não pode estar tão livre, né, para ir a Souza como eu gostaria, e receber vocês aqui é basicamente como estar recebendo um pedaço de Souza, porque o seu tamanho da audiência que vocês têm e o carinho que a população tem pelo seu programa, pelo seu blog, por suas atitudes e principalmente pela contribuição que você dá a Campina Grande, a Souza e ao seu desenvolvimento. Dr. Dalton, como é que o senhor define esse sucesso, né? O ponto que chegou a Unifacisa pelo seu reconhecimento e a transformação na educação paraibana e do Nordeste também? Olha, Levi, eu acho que foi uma leitura diferente que nós fizemos com relação à educação. Todos nós sabemos que a educação é o maior instrumento de transformação social. É transformar as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Nós partimos daí, mas com uma outra visão diferenciada e um pouco mais moderna de encarar o ensino superior. Então, o que é que nós fizemos? Nós transformamos o nosso centro universitário num ecossistema. Um ecossistema de saúde, de educação e de saúde, cuja base é uma holding de educação, e nós fomos abrindo verticais. Vertical de educação, saúde, ciência e tecnologia, esporte e sociocultural. Dentro dessa estrutura nós fomos criando um curso diferenciado, com qualidade, com muita prática e com empregabilidade. Nós fomos oferecendo dentro do nosso ecossistema oportunidade de empregabilidade, de trabalho, como também uma visão bem diferente no que se refere à pesquisa, com a criação do próprio conhecimento, não só transmitir o conhecimento já existente, mas também criar o próprio conhecimento. E essa é que faz a diferença da Unifacisa. Hoje a nossa instituição é uma instituição que tem uma relação muito estreita com a sociedade e com um poder de transformação dessa sociedade, ajudar, contribuir para que a sociedade se transforme. Essa, Levi, foi a grande diferença. Está em fase de construção, praticamente pronta, né, a construção de um hospital pioneiro e referência para todo o Nordeste. Fale para nossos internautas, Dr. Dalton, como é que se encontra a execução da obra do HELP e a previsão de funcionamento? O HELP, Levi, é um hospital de ensino e laboratório de pesquisa. Nós dizemos que é um hospital que já nasce no futuro. E por que esse hospital já nasce no futuro? Ele nasce no futuro porque ele vai oferecer grandes serviços, importantes serviços, que nós não temos ainda aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste e até mesmo no país. Nós estamos oferecendo serviços que nós não encontramos aqui no Brasil. Então é uma proposta bem diferenciada. É um hospital que tem 400 leitos, tem 30 mil metros quadrados de área construída, são 21 salas de cirurgia, 40 leitos de UTI, serviço de oncologia diferenciado, porque nós queremos que o Nordeste venha para Campina Grande para tratar os seus processos oncológicos. Para que isso acontecesse, nós estamos colocando equipamentos de ponta, como por exemplo o Trubin da Varian, que é o mais moderno aparelho de radioterapia do mundo. É o mesmo aparelho que nesse momento o MD Anderson nos Estados Unidos, que é um hospital de referência
no tratamento de oncologia no mundo está utilizando, que o Albert Einstein está utilizando, que o Sírio-Libanês, e aqui no Nordeste só existe um, que é o do Hospital Português do Recife. É um equipamento que pode fazer inclusive a radiocirurgia, que é uma cirurgia que você opera, por exemplo, um tumor de cérebro pequeno, bem pequeno, sem ter necessidade de abrir a cabeça, fazendo exatamente com esse equipamento, esse tratamento. Então, medicina nuclear, nós vamos utilizar no nosso hospital, um grande centro de medicina nuclear, transplante hepático, cardíaco e renal, além do transplante de córnea e de tecidos que nós já realizamos hoje. É um hospital que terá um grande centro de cirurgia ortopédica, uma vez que a Paraíba, infelizmente, e isso é o Nordeste todo, nós temos uma quantidade imensa de acidentes, não só de automóveis, mas principalmente de moto. Para vocês terem uma ideia, o Hospital do Trauma de Campina Grande, que é até hoje o maior hospital do estado, ele atende 8.000 acidentados só de moto. E esses acidentados ficam necessitando, posteriormente, depois da cirurgia, depois de salvar a vida, esse paciente fica sequelado e vai precisar de 1, 2, 3, até 5 cirurgias. Então nós teremos um grande centro disso, como também um centro de hemodinâmica, de cirurgia endoscópica. Então será um hospital inteiramente voltado para esse campo, que ainda não se oferece aqui em Campina Grande. Aí vem a pergunta, mas Dalton, e quem vai utilizar esse serviço? Todos vão poder utilizar esses serviços. Por quê? Porque nós vamos atender o paciente do SUS, da filantropia, convênios e particular. Então é um hospital que vai chamar a atenção do Nordeste. É um hospital que vai atender não só a Paraíba, que vai atender a Sousa, a Pombal, a Patos, a João Pessoa, vai atender também o Nordeste inteiro. É um reposicionamento da medicina de Campina Grande e da Paraíba. Nós vamos ter um grande turismo médico em Campina Grande, pacientes que virão do Piauí, que virão do Ceará, que virão de Pernambuco para se tratar nessa cidade. E isso melhora não só as condições de vida, que é o mais importante do paciente que vem se tratar aqui, repito, é o mais importante, mas melhora também a vida socioeconômica da nossa cidade de Campina Grande e do nosso estado da Paraíba, como também da minha querida cidade de Sousa, que vivo morrendo de saudades. Doutor Dalton, já que a gente está falando sobre questão hospitalar, saúde, e a gente vive esse momento diferente no país, no mundo, que é a questão da pandemia. O senhor é médico, o senhor é empresário, transita bem nas duas áreas, nos dois segmentos, tem também penetração junto aos governos, tem o seu trabalho também prestado, enfim, na área da medicina e no ramo empresarial. Como é que o senhor vê esse cenário atual? Aonde que o governo errou, aonde que o governo acertou, e um ponto polêmico que tem sido discutido desde o começo da pandemia do novo coronavírus, que é a tal da cloroquina. O senhor é médico, o senhor tem uma formação toda científica. É recomendado sim o uso da cloroquina? Faz efeito, não faz? Não é recomendado? Traz efeitos? Então eu queria que o senhor pudesse pontuar essas questões. Pois não, vou começar da primeira parte da sua pergunta, quando você perguntou onde é que o governo errou. O governo errou, na minha concepção, quando negou a importância da pandemia, quando se ausentou do primeiro instante da pandemia, permitindo que a pandemia crescesse. Olha, em período de pandemia, existe uma coisa tão importante quanto remédio, quanto vacina, que é a questão da informação e da credibilidade naquela pessoa que está passando a informação. O nosso governo central, ele infelizmente não passou isso porque ele não desejava, ele não queria, ele não encarava isso como uma doença importante. Chegou a tratar como uma gripezinha. O ministro Mandetta, que era um ministro que estava indo bem, que estava comandando bem, porque ele tinha credibilidade, as pessoas estavam acreditando nele, porque em pandemia, Levi, a questão da credibilidade é fundamental.
de você dizer vamos ficar em casa, vamos usar máscara, álcool em gel. Isso é importante. A máscara, eu chamo a máscara da vacina diária. Ela é tão importante quanto a vacina, só que ela tem que ser colocada diariamente. Para onde você vai, saiu de casa, põe a máscara. Eu chamo de vacina diária, e é. Então essas coisas, esse cuidado, esclarecimento à sociedade, ele era para ter sido dado, mas a politização do processo foi o grande erro, que não permitiu que o governo, nem que os seus ministros se aproximassem dessa realidade. Ora, Levi, você trocar 3, 4 ministros durante uma pandemia, isso é uma coisa que não se admite em lugar nenhum. Isso é um erro grave que foi cometido. Então, isso daí é que, na minha concepção, foi o maior erro que o governo cometeu, foi não ter aceitado a realidade, ter ouvido a ciência, ter escutado a ciência. Numa crise dessa, você não sai sem a ciência, sem a solidariedade, sem a união e sem o amor a Deus. Se não houver esses 4 elementos, nós não sairemos nunca de uma crise como essa. Então, isso daí foi que faltou, desde o começo, transmitir isso para a nossa sociedade. Foi a grande falha do governo. Com relação à cloroquina, não, de jeito nenhum. A cloroquina seria uma esperança, mas ela foi testada cientificamente. A cloroquina não é uma coisa nova, não é uma invenção agora. A cloroquina, ela foi lançada para combater a malária. Nós estamos falando aí da década de 30, da década de 40 que a cloroquina foi lançada. E ela funciona muito bem para a malária. E depois ela foi reposicionada. O que nós chamamos isso daí é reposicionamento de fármacos. É você utilizar um remédio que já está sendo utilizado para uma doença e você dizer, esse remédio pode dar certo para tal doença. Isso é o que se chama reposicionamento de fármaco. Esse remédio, ele já foi reposicionado. Da malária, ele foi reposicionado para artrite reumatoide. Funcionou muito bem, é um excelente remédio para artrite reumatoide. Depois, esse remédio foi reposicionado mais uma vez para o lúpus. Funcionou muito bem para o lúpus, funciona até hoje. As pessoas que têm lúpus têm necessidade de utilizar esse remédio até hoje. Então, agora, se imaginou que ele pudesse dar certo também para o coronavírus. E os cientistas do mundo todos testaram, se aproximaram disso com a esperança de que funcionasse. Mas definitivamente não funciona. É a maior bobagem do mundo achar que isso funciona. Não funciona. Poderá até no futuro funcionar para outra doença, como também outros remédios que estão sendo utilizados hoje aí poderão ser utilizados também no caso da coronavírus. Mas até agora, cloroquina não existe comprovação científica, e é uma bobagem, é colocar em risco as pessoas, é tirar o remédio de quem precisa, como as pessoas que têm artrite reumatoide, que tem lúpus e que estão tendo dificuldade às vezes de comprar esse remédio, porque está todo mundo recorrendo a isso. Como em 90% dos casos evolui sem sintoma e sem gravidade, as pessoas acham que é por conta da cloroquina, mas não é. E está aumentando muito a fila de transplante hepático por lesões hepáticas graves por esses remédios que não funcionam e que acabam levando prejuízo a outro tipo de problema, provocando outro tipo de problema. A nossa conversa diretamente de Campina Grande é com o empresário Dalton Gadelha, chanceler da Unifacisa e também superintendente da TV Itararé e outros estabelecimentos no compartimento da Borborema. O assunto agora é política. Estamos às vésperas de um ano eleitoral, mais um, ano que vem, e tem se suscitado, Dr. Dalton, o seu nome para disputar uma vaga na Câmara Federal. Até então, essa vaga vinha sendo ocupada e sendo disputada pelo seu sobrinho Leonardo Gadelha, que mesmo tendo sido candidato a prefeito de Souza, apesar do insucesso nas urnas, permanece visitando as bases. A pergunta seria o seguinte:
qual é o projeto de Dalton, uma vez que seu nome foi suscitado para disputar uma vaga na Câmara Federal, se realmente vai se candidatar, se há esse entendimento também com Leonardo, se o nome pode ser Leonardo ou um outro nome indicado pelo Grupo Gadelha, pode ser até um nome que não seja do clã Gadelha, mas enfim, que haja uma representatividade na Câmara Federal originária, né, do berço da família Gadelha. Qual é, né, a sua posição nesse momento, seu projeto com relação às eleições de 2022? Levi, é muito bom você fazer essa pergunta, porque eu vou contar aqui uma história para vocês, que eu contei em off, mas publicamente eu nunca contei para ninguém. Não é a primeira vez que o meu nome tem sido cogitado para disputar um cargo eletivo. Na eleição passada mesmo, eu tive o privilégio de ter sido convidado para disputar praticamente em todas as chapas a condição de vice-governador ou de senador. Fui convidado pelo então governador Ricardo Coutinho, almocei com ele, almocei com o governador hoje, João Azevedo, e eles me convidaram para ser candidato a vice-governador na chapa de João Azevedo e na chapa e como também candidato a senador. E eu não aceitei. Fui convidado também pelo senador Zé Maranhão para disputar a eleição também na condição de vice ou na condição de senador. E eu declinei desses dois convites. Declinei com muita honra. A gente ser lembrado para disputar um cargo de vice-governador, mesmo o cargo de senador, é um privilégio muito grande você ser convidado pelas principais forças políticas do Estado à época para disputar uma eleição. E eu declinei, Levi, não por crença na vitória, nem por descrença na vitória, nem por não querer participar naquele instante só exclusivamente, mas por conta de um grande projeto que nós temos hoje, que é o projeto Ex-Sistema Unifacisa. Eu estou falando do Ex-Sistema Unifacisa, eu estou falando de uma universidade que tem 5.500 alunos, em 16 cursos de graduação, que tem 1.159 funcionários hoje, que tem 4 hospitais de oftalmologia, que tem 3 policlínicas, que tem uma clínica de odontologia, que tem um teatro, que tem uma fundação onde nós temos a TV Itararé, 10 projetos sociais, estrutura móvel de assistência a combate do câncer de mama, de oftalmologia, né? Então há um envolvimento muito grande da nossa instituição com a cidade de Campina Grande. Agora estamos participando ativamente do processo de vacinação, porque nós somos a única estrutura no interior do Nordeste com o super freezer que armazena as vacinas da Pfizer em menos 80 graus, ou seja, 80 graus negativos, e nós estamos tendo uma participação importante. A nossa arena da Unifacisa, ela foi transformada num grande centro, o maior centro de vacinação de Campina Grande. Então são muitos os compromissos, e agora com a construção do HELP, o HELP vai ter 2.000 funcionários diretos, 2.000 funcionários diretos. Imaginar, é uma estrutura tão gigantesca que eu vou dar uma ideia para os senhores que estão nos assistindo. Se fosse transformado em edifício, daria 8 edifícios de 10 andares, a estrutura que nós estamos construindo do HELP. Então, todo esse projeto, eu não podia abandonar esse projeto no meio da sua execução, não podia abandonar tudo que nós estamos fazendo para disputar as eleições, até porque eu nem sei dizer se terei capacidade de realizar no setor público o tanto que eu estou realizando no setor privado, não por falta da minha capacidade nem de preparo para isso, porque eu vivo dentro de uma família que está na política desde 1906, com grandes serviços prestados a Sousa em suas várias gerações durante esse período. Não, por isso eu me sinto capacitado de fazer, mas é que o sistema, a engrenagem, ela é muito complicada, é muito diferente
do poder privado, do setor privado. O setor privado tem muito mais agilidade. Basicamente eu crio, eu estruturo e vou para a luta com o meu time, que é um time extraordinário. Eu não faria nada disso se eu não tivesse grandes colaboradores, né? A exemplo de Zé Lafayette, que está aqui comigo, que além de ser um filho, eu tenho como um filho, é um profissional mais competente desse estado. Então o nosso time, ele é um time muito forte, muito graduado, mas que precisa de mim, eu preciso estar junto dele. Então por isso eu declinei desses convites. Agora, Levi, eu tenho me preparado para que a coisa ande mais sem a minha presença tão intensa aqui dentro, como por exemplo a profissionalização da governança da nossa instituição. Ela está acontecendo. Nós criamos um conselho administrativo. Eu sou o presidente do conselho administrativo, mas os conselheiros têm liberdade, têm capacidade, têm instrumentos para viabilizar a administração da instituição, se eu estar tão presente nela. Daí, nesse momento, eu estou levando em consideração esses apelos que têm recebido, não só dos amigos de Souza, da minha família, mas também dos amigos de Campina Grande, da região da Borborema. Eu tenho recebido muitos incentivos nesse sentido e estou levando isso em consideração e tomarei uma decisão bem próxima com relação a isso, Levi. Mas me encanta sim o setor público, me encanta a atividade, preservar a história de Zé Gadelha, de Lelela, de Clota, de Zabilo, de Marcondes, de Salomão, de Doca, de André Gadelha. Eu terei maior prazer em ser representante desse povo que tanto lutou por nossa cidade e contribuir com Souza, com o desenvolvimento de Souza. Eu tenho vontade disso sim. Eu tenho uma saudade danada e eu costumo dizer que eu não morro de saudade de Souza porque é de saudade que eu vivo. Mas eu tenho muita saudade, eu gostaria de estar muito mais presente, mas o nosso projeto me absorveu durante muito tempo. Não foi uma luta fácil para fazer uma estrutura como essa e ser respeitada no Nordeste, no Brasil inteiro. Deu muito trabalho, absorveu de mim todos os tempos, todas as forças. Então agora poderemos realmente pensar numa situação dessa e começar por Souza, que é o meu berço. Foi ela que me deu régua e compasso. Foi Zé Gadelha e Dona Miriam. Foi o Colégio Comercial Cônego José Viana, a velha escola do comércio, onde frequentei durante 8 anos e foi o período mais feliz da minha vida. Grandes amigos que tem em Souza, desse tempo de escola, da nossa vida em Souza, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, e mesmo como adulto, contribuindo sempre com Souza, estando sempre presente em Souza. Agora mesmo nós instalamos o sinal da TV Itararé e conversava aqui agora com Levi, que nós vamos colocar um estúdio aí em Souza e vamos trazer a imagem de Souza para Campina Grande, para João Pessoa, para Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil. Então essa vontade, ela existe hoje, Levi. Muito bem, Dalton, gostaria de agradecer ao senhor pela gentileza, pela generosidade em receber aqui na Unifacis em Campina Grande, dizer que o espaço do blog, da Líder FM e também da TV e do portal Diário do Sertão estão inteiramente abertos, diria que escancarados. Pode chegar sem pedir licença, chuta a porta e entra, né, que o espaço está totalmente destinado ao senhor, à sua equipe, enfim. E desde já lhe parabenizar, né, pelo sucesso, pelo êxito, pela conquista para a Paraíba, porque seus empreendimentos, apesar de serem privados, mas tornam-se públicos para todas as camadas da população paraibana. Então, um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado. Olha, você colocou aí uma coisa que eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para você, mas só para dizer uma coisa que para mim é importante. Claro. Você dizer que o nosso empreendimento ele tem uma conotação pública, e tem, verdadeiramente tem. Nós praticamos aqui o empreendedorismo consciente. Então nós fomos buscar a sociedade de Campina Grande e da Paraíba para dentro da nossa estrutura, oferecendo serviços e indo até ela oferecer serviços, para que todos tenham uma ideia.
nós realizamos o ano passado 305 mil procedimentos médicos em Campina Grande e nas cidades circunvizinhas e pessoas que vieram de outros municípios. Eu não errei não, foram 305 mil procedimentos, não são 305 mil pacientes, porque às vezes no mesmo paciente nós fazemos 1, 2, 10, até 100, como é o caso de fisioterapia, mas é um número muito grande, é um número exuberante, e essa conotação, esse empreendedorismo social que nós temos com os nossos projetos sociais, com as clínicas, com os hospitais de oftalmologia, que são 4 hospitais de oftalmologia, 2 são inteiramente filantrópicos e atendimento do SUS, e 2 são particulares e convênios. Então, esse grande serviço social que nós prestamos, eu trouxe lá de Zé Gadelha. Zé Gadelha fazia exatamente isso em Souza, e eu aprendi com ele, e toda essa minha canção tem muito da memória e do trabalho dele.